Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um videocast da Semana de Publicidade e Marketing do Nila Salle, Rio de Janeiro. Hoje nós temos aqui Omar Muro. Prazer e agradeço por você ter aceitado o nosso convite para participar aqui da nossa semana. Omar é gerente de novas tecnologias da Criativa, arquiteto com formação em cinema, animação e realidade virtual para espaços interativos. Possui mais de 20 anos de experiência em eventos internacionais. Foi um dos pioneiros em trabalhar com produção virtual com uso de chroma key e painel de LED no Brasil para a Rede Globo. Nos últimos anos, com a sua empresa Cena Virtual, tem desenvolvido diversos projetos de Extended Reality e consultoria de produção virtual para estúdios no Brasil e no exterior. Omar, queria começar abrindo o nosso bate-papo perguntando para você contando um pouquinho de como é que foi a sua trajetória profissional, como é que você descobriu assim a sua vocação para essa área. Nela, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. Sempre que tenho essa oportunidade de poder compartilhar um pouco da minha experiência, ou debater, ou falar um pouco sobre esse assunto, para mim é sempre muito gratificante. Obrigado pela oportunidade. E pela tua pergunta, bom, eu comecei como muito estudante começa, escolhendo primeiro uma profissão, vou ser o quê, Então eu sempre quis fazer belas artes, mas a gente vem de uma geração em que fazer belas artes, trabalhar com pintura, isso era uma área que não vai dar dinheiro, isso, como que você vai se sustentar? É aquilo que sempre passa pelo jovem, O que eu vou fazer? Então eu decidi fazer arquitetura, que achei que era o que juntava arte com construção civil, e que era algo que eu achava que poderia me sair bem, no futuro, e meus pais também gostariam um pouco disso. Mas aí com o tempo eu fui vendo que a arquitetura não era suficiente para mim, Eu me formei em arquitetura, comecei a fazer obra civil, não gostei muito, achei que era tudo muito quadrado, muito demorado, eu queria coisas que tivessem mais a ver com a arte em si. Então foi aí que eu conheci os Estúdios Globo, demorei quase uns 2 anos para conseguir uma vaga, aí comecei a trabalhar com novelas. Quando cheguei na Globo foi deslumbrante, porque a Globo tem um parque gigantesco que para qualquer novato, para qualquer pessoa que está começando, é incrível, Poucas empresas na América Latina têm uma infraestrutura como a Globo tem. Então comecei a trabalhar na Globo, comecei a fazer cenários para novela. E dali depois, pouco tempo depois, eu fui trabalhar numa outra empresa chamada PG Cenografia, do Abel Gomes. E de lá eu passei mais de 10 anos trabalhando com eles, fazendo os mais diversos projetos, desde um stand pequeno até mega projetos como o Rio 2016, a abertura olímpica, por exemplo, fazendo o palco da abertura, que foi um projeto também que poucos projetos como esse se fazem aqui no Brasil, onde realmente você tem que trabalhar com equipes multidisciplinares, equipes grandes, internacionais, com muitas pessoas, uma baita responsabilidade. Então, depois disso, fui trabalhar na Globo com produção virtual, e fiquei trabalhando na Globo em vários programas como Se Joga, Big Brother, diversos programas, e sempre intercalando a cenografia com produção virtual. Então, eu sempre estive, de alguma forma, conectado com essa questão da cenografia, da construção de espaços, com a questão da tecnologia e do virtual. E quando eu saí da Globo em 2020, eu já estava com a minha empresa e comecei a prestar serviço para outros estúdios, para outras empresas, onde eu ganhei mais conhecimento dentro dessa área. Uma coisa que eu não falei, que além de arquiteto, eu também sou formado em cinema, em televisão, na MVA, da FGV, e fiz animação, também tenho uma pós em animação. Então, assim, essa área de tecnologia é uma área que você tem que ser também multidisciplinar, você tem que saber tem que ter vários conhecimentos, porque é uma área um pouco complexa e que você precisa desses conhecimentos para você conseguir trabalhar dentro dessa área um pouco. Então, acho que a minha carreira é um pouco isso, assim, começa dessa forma, Bom saber, que a gente fala para os nossos alunos, Tem que continuar procurando o seu caminho, que é muito importante. Sim. E Omar, eu gosto muito do tema de realidade virtual e aumentada, porque eu estudei isso na minha tese, que foi o uso dessas tecnologias
na publicidade. Então, eu queria te perguntar, como é que você vê o futuro dessas narrativas de Extended Reality, né? Como o Cinematic VR, que permite novas formas narrativas, storytelling não linear, essa perspectiva em primeira pessoa, como se fosse um caminhar. Como é que você vê esse futuro? É um futuro bem interessante. Não sei se necessariamente a gente vai caminhar para o virtual imersivo, tipo, eu dentro do virtual e me esqueço do exterior. Eu acho que nos últimos, posso dizer, 5 anos, assim, esse pensamento mudou muito, assim. Se imaginava muito, o virtual vai chegar lá e vamos ter no virtual, vamos ter tudo que a gente faz aqui, vai poder ser feito isso. Se vendeu muito isso. Mas eu acho que mais daquele metaverso, mais daquele virtual, daquele universo de óculos e realidade virtual, o que vai vingar mais é a realidade mista. Então, como podemos trazer o virtual para a nossa realidade, né? Acho que essa mistura desses dois universos, eu acho que é para onde a gente está caminhando, é o próximo passo. Né? Eu acho que realmente há muito a ser desenvolvido, é algo que tem um potencial gigantesco, tão grande que a gente não consegue mensurar no dia de hoje o potencial daquilo, né? A ponto que as pessoas, às vezes, tem grupos de pessoas que ignoram, né? Mas tem outras empresas que estão olhando para isso de uma forma, já entenderam a possibilidade e para onde isso pode levar e realmente estão trabalhando para desenvolver essa tecnologia cada vez mais. Né? Não, é muito interessante, né? Sim, com certeza. E eu também estudei branded content no meu mestrado, né, que é justamente a publicidade se misturar ao entretenimento, porque com o pessoal mais jovem, né, que já não assiste os meios de comunicação de massa, eles estão muito no digital, né, a publicidade tem se mesclado ao entretenimento como forma de conquistar a atenção desse público. Né? Inclusive, isso é uma disciplina aqui do nosso curso, que eu leciono essa disciplina. E como você também pensa, né, o crescimento de oportunidades nesse segmento? Porque a gente já vê várias marcas utilizando essas experiências sensoriais em eventos, né, como uma forma de ficar na lembrança do consumidor. Né? Como é que você enxerga isso? Sim, não, acho que como você mesmo falou, né? Cada vez mais a gente vai ver o entretenimento chegando de várias formas, né? As pessoas estão querendo consumir experiências, né? Novas experiências. E as marcas sabem que essas experiências, quanto mais profundas elas são, elas marcam mais essa pessoa, né? E a pessoa tem lembranças daquilo, né? E a realidade virtual é apenas uma delas, né? Dessas experiências que você pode vivenciar, né? Existem inúmeras experiências que você pode misturar, como captura de movimento, realidade virtual, realidade aumentada, são coisas completamente diferentes, realidade mista, usar tecnologias com painel de LED para dar vídeos anamórficos, que são aqueles vídeos que parece que saltam da tela. Então, assim, existem inúmeras tecnologias que elas podem ser misturadas, e dependendo como você mistura, né, aí entra a criatividade, né, dependendo como você cria essas experiências, para que esse storytelling, né, impacte esse público e a pessoa saia com uma lembrança boa daquela experiência, né, e não seja uma coisa a tecnologia por tecnologia, né, que é o que acontece muito, né, no mercado, né. É um mercado que quer colocar a tecnologia e não dá o devido respeito e nem valor àquilo, porque é necessário um tempo para você desenvolver um conteúdo que realmente vai impactar a pessoa, né? Talvez um dos maiores problemas que acontece no mercado é justamente prazos, né? Muitas empresas chegam para a gente e, poxa, eu gostaria de fazer alguma solução, tal, não sei o que, você tem alguma ideia do que podemos fazer, mas para quando que é o evento? É para a semana que vem. Não dá para fazer algo impactante, algo que realmente vai marcar aquela pessoa e que vai ficar na lembrança e com tão pouco tempo. Então, assim, você precisa realmente tempo, e as empresas, as agências, as produtoras precisam entender que se elas querem realmente fazer com que essa marca seja lembrada, é preciso ter um cronograma, né? É preciso deixar um tempo para que você possa desenvolver isso. É que nem um filme, né? Você não faz um filme em uma semana. Você tem todo um processo de pré-produção, produção e finalização para você entregar um produto que realmente vai tocar a pessoa. Então, eu acho que essas novas tecnologias e esses entretenimentos, né?
eles precisam ter também esse respeito, né? Esse tempo para poder desenvolver, para você poder chegar realmente com soluções que impactem o mercado, né? E uma coisa que a gente sempre fala também, né, para os nossos alunos é que não basta ser uma ideia criativa, né? Tem que trabalhar os valores da marca e a imagem que a gente quer construir perante o nosso público, né? Então, além da questão do tempo, né, é trabalhar valores que realmente importam para a marca. Sim, é porque o tempo ele está atrelado a uma coisa que aquela ideia ela precisa estar madura, ela precisa de um tempo para vamos criar isso, mas é um processo. Se você não respeita esse processo para desenvolver, em algum momento ela vai ficar truncada, em algum momento ela vai ficar falha. Então, você vê isso também, novamente, nos filmes. Por que eu estou focando nos filmes? Porque é algo que está na cabeça de todo mundo conhece filmes. E um filme, se alguma coisa falhar, né, é uma coisa que até agora eu nunca esqueço, né? O Fernando Meirelles fala, né? E você tem uma equipe, você não faz um filme sozinho, você faz com uma equipe grande, né? E se algum desses profissionais falhar, um som falhar, uma continuidade falhar, é 50% do filme. Olha só que grave. Então, se num projeto de entretenimento e para uma marca alguma coisa está deficiente, não está acompanhando o mesmo nível de todo o restante que você está fazendo, ela não vai atingir o que aquele cliente está querendo. Então, assim, tem que estar todo mundo alinhado. E para chegar lá, você precisa respeitar esse processo para que aquilo amadureça de uma forma que você consiga fazer algo que impacte realmente nas pessoas. Perfeito, né? Como você falou, alinhar time, tecnologia e criatividade. Né? E uma coisa que é importante, a gente sempre coloca aqui nos nossos, né, videocasts, é o que um aluno, né, precisa para trabalhar nessa área, né? Quais são as soft skills, as competências que ele precisa desenvolver? Sim, acho que mais do que necessariamente você conhecimento, o conhecimento assim, é super importante, né? Quanto mais conhecimento você tiver, mais curso você fizer, tudo isso vai ajudar. Mas tem coisas que estão na base de isso serve para qualquer profissional, né? E que eu fui cultivando assim da experiência de vários profissionais com os quais já trabalhei, né? Que são, por exemplo, flexibilidade, né? Paciência, saber ouvir. Você pode dizer, poxa, mas essas são coisas básicas. São coisas básicas, mas são justamente essas coisas básicas que se você não fizer aquilo, realmente muita coisa não vai acontecer, muita coisa não vai funcionar. Porque se você não sabe ouvir, você vai vir com tantas ideias que você não sabe para onde vai, né? Agora, quando você sabe ouvir a tua equipe, você sabe ouvir as pessoas, você consegue extrair as melhores ideias da equipe, né? Você consegue, mesmo você não sabendo o que você está, para onde você quer chegar, em grupo você consegue talvez atingir o teu objetivo. Então, saber ouvir é extremamente importante. Quando eu falo flexibilidade, estou falando de que se alguma coisa no meio do projeto desanda, né? Você ser flexível para você mudar. O que eu posso fazer agora para corrigir? Fiquei sem dinheiro, faço o quê? Desisto, vou embora? Né? Não. O que eu faço agora? Com quem eu me cerco para fazer acontecer? Então, assim, todas essas coisas que estou falando assim são essenciais para qualquer área. Mas que se você treinar essas habilidades, você pode fazer qualquer coisa em qualquer área, né? Por mais complexa e por mais difícil que ela possa ser. Assim, eu já estive em projetos que eu me perguntava, caramba, não sei como é que eu vou conseguir fazer esse projeto. Ele é gigantesco, temos um prazo muito pequeno, o dinheiro é extremamente curto, eu sei que vou me matar aqui trabalhando o dia inteiro, mais de 6 horas por dia, mas eu sei que esse evento um dia vai acabar, mas usando essas skills de paciência, flexibilidade e entre outras muitas, né, você consegue de alguma forma, como posso dizer, equilibrar melhor esse jogo, né, e você sair de uma forma, como posso dizer, menos desgastante, né, não só para você, mas para as outras pessoas também, né. Então assim, poderia dizer, em termos de software, programas, tudo que você puder aprender. Tem muita coisa na internet que hoje em dia você pode aprender sem gastar um centavo. Mas para você conseguir fazer isso, nem todo mundo faz. Por quê? Porque para isso, novamente, mais uma coisa, que é iniciativa,
né? Iniciativa e querer aprender sempre e dedicar tempo, né? Não existe nenhuma profissão a qual você não vai chegar lá se você não dedicar tempo. E dedicar tempo é estudo constante. Eu fiz uma faculdade, já tá bom, agora eu vou me sentar, agora eu vou usufruir dos meus logros. Não é assim que funciona. Pelo menos o mercado não é assim, né? E quem faz isso está fadado a ficar sempre em algum momento no esquecimento, né? E agora, quando você está o tempo todo estudando, e quando digo estudando não é pagando curso, gastando dinheiro, porque meu pai tem dinheiro para bancar um curso, eu vou fazer. Não, é indo na internet, indo nos livros. Eu não tenho livro, então vou na livraria, pego o livro, folheio, vejo o que me interessa. Poxa, achei legal isso daqui. Então, assim, você tem inúmeras fontes das quais você pode beber, né? Vai num teatro, vai num cinema, vai nos museus gratuitos. Tudo isso é conhecimento, tudo isso traz coisas novas. Mas para isso você tem que pesquisar, para isso você tem que estar o tempo todo, estar em contato também com outros profissionais. Poxa, eu gostaria de fazer televisão, mas como é que começo, né? Vai conhecer pessoas que trabalham com televisão, vai nas palestras desses profissionais, conversa com eles, assim. Então, assim, se você não tem iniciativa, isso vai atrapalhar muito a tua carreira. E iniciativa vá atrás e faz acontecer, né? Não espera que as coisas venham para você, porque elas não vão vir, né? E mesmo quem está o tempo todo atrás disso, nem sempre vai conseguir. Então também assim, tem também essa velha história de que a pessoa que sempre tenta o tempo todo, uma hora vai chegar. Não necessariamente. Você também não pode ficar se cobrando, achando que eu sempre vou tentar e vou chegar lá. Pode ser que você não chegue também, mas tudo bem, faz parte, né? Acho que o que você mais leva disso tudo são as conexões que você faz com outras pessoas, né? Eu, por exemplo, fui agora há pouco num evento que é a 7org, né? Que é um evento de Broadcast 7 Expo. É uma exposição, assim, já foi muito grande antigamente, hoje em dia não é tão grande assim, mas para mim o que foi mais interessante não foi necessariamente ver a exposição e as câmeras tecnológicas, os últimos lançamentos, não. Foi rever as pessoas. E pessoas que eu já tinha visto da internet, assim, que já tinha feito contato por telefone e tal, mas não tinha visto presencialmente, e parecia que já conhecia há anos. Então, esse contato entre esses profissionais é talvez a coisa mais rica que você possa ter, né? Então, quanto mais conexões você tiver, melhor. E onde que você consegue essas conexões? Como eu falei, feiras, cursos, né? É conhecer pessoas, né? Então, o virtual ele está ali para ajudar a gente a fazer essas conexões, né? Mas o presencial é extremamente importante também, né? Ótimas dicas, Omar. Anotou, pessoal? Vamos seguir, hein? A gente quer aproveitar agora para abrir para perguntas, né? Para a plateia. Quais são as suas questões? Oi, tudo bem? Meu nome é Marina, eu estou no 4º período de publicidade e eu sou uma pessoa que gosta muito de empreender desde cedo. E eu queria saber como foi o seu caminho até você chegar na sua empresa, se você sempre quis isso ou foi uma coisa assim que aconteceu ali, você estava no lugar certo e aconteceu. É curioso isso e é interessante, né? Porque quando eu estava na Estácio fazendo cinema, a Estácio começou a entrar fortemente a fazer curso de empreendedorismo para todos os alunos, né? Para criar o sonho de que todos os alunos que podem sair da faculdade podem ter sua própria empresa. E hoje em dia eu não acho isso muito legal. Eu acho isso... Eles vendem um sonho, mas a coisa não é bem assim. Porque quando você monta uma empresa, existem inúmeras questões envolvidas ali, né? Criar a empresa é a parte mais fácil. A questão é como é que você mantém ela, como é que você paga as contas, que não são poucas, são muitas, né? E houve mudanças também de lá para cá, né? Em relação a políticas, né, que foram criadas, que de alguma forma eliminaram a carteira assinada, o que realmente traz essa estabilidade para um profissional, né? Quando você cria isso, muitas pessoas foram obrigadas, e isso é muito ruim, né, a terem que abrir sua própria empresa. E os novos profissionais que estavam se formando meio que foram por esse caminho. E se você olhar assim as estatísticas, assim, o percentual de empresas que abre e fecha é assustador. Então, digamos assim,
Não é para desalentar as pessoas, mas é uma realidade que acontece. Então, montar uma empresa é legal? Sim, mas você tem que ter uma cabeça muito boa. E eu indicaria para alguém que quer montar uma empresa, eu estou saindo da faculdade, vamos montar uma empresa? Não sei se esse é o melhor caminho. Eu preferiria trabalhar primeiro, conhecer um pouco mais sobre a área, trabalhar para empresas das quais eu gostaria de... eu me identifico com elas, eu vejo que elas trabalham de uma forma que é interessante, e a partir dessa experiência, você montar talvez a sua empresa. Mas com uma estratégia, sendo pensado, porque isso leva tempo. Porque quando você começa a fazer a tua empresa andar, tem todo um processo para você chegar lá, né? Para você começar a vender produtos ou serviços, né? E eu passei por todas as etapas, mas sempre foi de uma forma assim, aprendendo na porrada. E não é o melhor caminho também. Porque você vai vendo que você... não só os impostos que você tem que pagar, mas você precisa investir em equipamento, você precisa investir em pessoas, né? Você precisa ter um espaço, você precisa ter computador. Então você tem que pagar por tudo. Então, assim, o que aconteceu no mercado hoje em dia é que para você agora trabalhar numa empresa, você tem que ter um CNPJ. Então, hoje em dia, os impostos que as empresas pagavam, agora você é obrigado a pagar. Então, assim, não é uma situação muito boa, mas para quem está empreendendo e realmente quer fazer isso ou tem esse sonho, eu acho que ele tem que ter uma experiência prévia. E talvez o melhor caminho fosse: entrei na faculdade, já começa a estagiar, né? Não espera terminar a faculdade para você... não tenho experiência nenhuma, agora vou abrir uma empresa, vou ser CEO. A pior coisa que tem é o cara que nunca trabalhou e bota CEO no seu título, né? E não tem experiência nenhuma. Isso é péssimo, porque você está enganando você mesmo. Então, assim, estagia bastante, ganha experiência e depois monta a tua empresa, né? E monta a tua empresa com o pé no chão. Porque quando eu digo que ter empresa é caro, é muito caro, né? E se você não estiver preparado, você fecha no primeiro ano ou meses. Porque o mercado é extremamente agressivo. Quando eu falo agressivo, é que se você leva um calote ou alguém não te paga, você faz o quê? Né? Então, assim, é um mercado que realmente você precisa se preparar. E não sei se as universidades formam os alunos para essa realidade, né? É tudo muito lindo e maravilhoso. Eu tenho minha própria empresa, você dono do meu próprio nariz. Até onde? Acho que não. Então, assim, abrir empresa é legal, sim, é bom. Eu ganhei muita experiência com isso, não posso negar. De 2020 para agora, eu entrei em projetos que eu realmente queria fazer e não em projetos que... quando você está numa empresa, você é obrigado a fazer. E se você não gosta desse projeto, tem que fazer assim mesmo. Mas eu sou do tipo que, mesmo no projeto, por menor que ele seja, e mais simples, e que não é tão legal, você sempre tem alguma coisa a aprender, né? E eu coloquei isso em prática para mim. Era um projeto pequeno, então tudo bem. Nesse projeto, o que eu vou aprender de novo? Tá, então... Nesse projeto pequeno, eu vou fazer a minha detalhamento de um jeito que eu nunca fiz nos outros, de uma forma que é extremamente eficaz. Então, assim, existem várias formas, assim. Se você me pergunta hoje em dia se eu gostaria de estar numa empresa fixa ou na minha própria empresa, eu te diria que talvez, não sei se eu sou um cara para ter a minha própria empresa, não sei. Acho que numa empresa que tem valores, numa empresa que tem infraestrutura, faz toda a diferença. Eu trabalhei há anos em várias empresas que tinham infraestrutura, e para você ter essa infraestrutura é muito investimento, né? Porque assim, você ter, mais ainda quando falamos de tecnologia, né? É tudo em dólar, é tudo extremamente caro, né? Para você conseguir comprar esses equipamentos aqui no Brasil, você tem que ralar muito, tem que fechar muitos projetos, né? Tem pessoas que chegam lá rapidamente, mas nem todo mundo vai conseguir fazer isso. A realidade é outra, né? Então, desculpa não ser tão otimista, mas estou te falando a realidade. Meu nome é Giovanni, eu sou do 4º período de publicidade e a minha pergunta é sobre a área de eventos relacionados a entretenimento, né? E, especificamente, você comentou sobre a questão da realidade mista, né? Dentro do conceito também.
da realidade aumentada. E minha pergunta é, você acha que as pessoas elas estão cada vez mais com uma tendência a participarem melhor de eventos que tragam essas ativações com esse cenário de realidade mista e aumentada do que os cenários tradicionais de ativações físicas, né, de atividades que não possuem, que são mais tradicionais realmente, sim, com objetos e figuras, por exemplo? Sim, cada vez mais, porque você está aumentando as possibilidades do que dá para fazer. Né? Quando você coloca uma realidade mista, por exemplo, que eu acho que é um caminho mais, como eu posso dizer, mais certo, né? Porque, novamente, botar uma tela na frente das pessoas não acho que seja uma solução. Pode ser uma solução lá para frente, quando essa tecnologia ainda evoluir mais. Mas nesse momento você trazer essa coisa palpável, né? E falando do mercado Brasil, acho que o brasileiro ele gosta muito disso, do toque, do contato. Então acho que faz muito mais sentido na América Latina você tem essas experiências onde você mistura essas possibilidades, né? E por que o misto pode ser melhor que o físico? Porque, como eu te falei, você poderia estar fazendo uma ativação de uma brincadeira em Marte. Assim, você poderia fazer isso no físico? Poderia, mas teria que criar toda uma cenografia, teria que criar toda uma ambientação que às vezes é extremamente cara, né? Você precisa, tudo isso tem que ser construído, né? Você está criando material que depois acontece o que com esse material, né? Para onde vai? Esse material será que realmente vai ser reciclado, vai ser aproveitado? Mesmo em grandes empresas, digamos assim, eles não aproveitam nem 15% da matéria. Todo o resto é jogado, a verdade é essa, no lixo. Todas aquelas empresas que dizem, somos sustentáveis, temos toda uma política, investimos milhões para a sustentabilidade, mas eles jogam muito lixo. E por que isso? Porque é caro você ser sustentável, muito caro, né? Então, como é que você pode ser sustentável também, né? A realidade mista, a realidade virtual traz isso, porque você não precisa mais construir esse cenário, você só construi somente o necessário. Para quê? Para a pessoa sentir, tocar, né? Ter um caminho, todo o resto você amplia no virtual, né? E aí as possibilidades são gigantescas. E quanto mais a gente fizer dessas interações e esses novos entretenimentos, mais conhecimento a gente vai ter para desenvolver coisas cada vez melhores. E quando falamos do mista, é só apenas uma delas, né? Porque tem outras coisas que você pode associar, por exemplo, como, por exemplo, captura de movimento, né? Imagina que você pode ter um personagem em captura de movimento que pode estar interagindo com as pessoas em tempo real, ali. E pode ser um cara que está interagindo ali na hora. E você, com um óculos desse, você está visualizando aquele personagem que está falando para você. Mas está sendo controlada por uma pessoa que está aí próximo de você. Então, assim, são várias técnicas que você pode misturar para criar coisas que talvez seriam quase que impossíveis de serem feitas no real. Eu acho que você acerta quando você cria experiências que seriam impossíveis de serem feitas no real. Você erra normalmente quando você tenta imitar o real, ou quando você tenta replicar coisas que, se dá para fazer no real, por que faz no virtual? Para mim não faz o menor sentido. Então, a tua pergunta é sim, cada vez mais teremos mais. O problema é que tem muita gente que por desconhecimento tem medo de entrar nesse universo, né? Mas já tem empresas que estão olhando para isso de uma forma muito séria, né? E quando você olha para o mercado de fora, você vê como é que isso está crescendo enormemente, né? Então, e a gente está fazendo aqui no Brasil também, tem várias empresas fazendo aqui, mas ainda de uma forma um pouco devagar, digamos assim, né? Boa noite. Sim. Meu nome é Fernanda, eu estou no 3º período de Publicidade e Propaganda. Você falou que é formado em animação, né, cinema e tudo mais, e são áreas que eu também tenho bastante interesse. Eu queria saber como funciona o seu trabalho em relação a essas áreas e como você concilia isso tudo. É difícil porque quando você fala multidisciplinar, né, e cada vez mais as empresas, queremos profissionais multidisciplinares, mas vamos te pagar como se você fosse um estagiário. Tipo, é um mercado extremamente
novamente, assim, né, é meio desleal, né? Porque, assim, cada vez mais você tem que estudar mais, fazer mais faculdades, ter mais conhecimento, gastar por isso, mas você não recebe mais por isso. E eu acho, novamente, completamente errado, né? Então, sim, como é que concilio todos esses conhecimentos? Na verdade, eu tive que ir para essas outras áreas por uma necessidade, né? Porque muitas vezes eu estava com projetos que eu precisava de todos esses skills, de todas essas habilidades para poder desenvolver algo que era do meu interesse, né? Então, quando eu entrei na animação, eu tinha interesse em fazer cinema, né? E trabalhar com efeitos. Então, eu falei, poxa, eu vou fazer animação porque é algo que me interessa, né? Só que em todos os outros projetos que tenho feito, sempre tenho usado a animação de alguma forma. Por exemplo, agora a gente está fazendo um projeto que é realidade mista, que é para não posso, é bem novo, né? Recente a gente está desenvolvendo, mas posso dizer que é um cenário físico construído, tudo bacana, infantil, e que numa das áreas, no meio desse espaço, a gente tem uma realidade mista ali. Então você está vendo a cenografia construída, delimitando os espaços, mas quando você coloca o headset, aquilo se transforma num ambiente completamente diferente, né? E eu estou usando a animação num dos personagens, né? Então, assim, para criar meus protótipos, não sou eu que vou desenvolver as animações, mas para criar minhas ideias, para ver se funciona ou não, eu acabo usando a animação nesses processos. Então, é uma forma de eu meio que testar coisas e validar ideias, né? Então, esse conhecimento para mim é extremamente importante nesse sentido, porque se eu precisasse de um animador, eu teria que contratar, chamar. É claro que quando essa ideia ela vai para frente, aí eu chamo esse profissional, e o interessante disso é que quando eu entendo da animação, eu consigo dialogar com aquele animador de uma forma completamente diferente, porque eu sei o que ele vai passar, o que ele precisa, né? É um diálogo completamente diferente de alguém que não tem nenhum conhecimento em animação, que vai pedir coisas absurdas. Então, assim, isso também precisa mudar, né? Então, assim, aqueles chefes, aqueles diretores, né? Que se acham diretores e que só sabem mandar, novamente, assim, estão com dias contados, porque isso tem que acabar, assim. Esses profissionais não estão capacitados, a verdade é essa, eles não estão capacitados para essas funções, porque eles vão estressar demais as equipes, vão fazer pedidos errados, e uma hora a equipe não entrega, né? Então, assim, para mim a animação nessa área de tecnologia é essencial, né? É essencial, no meu caso, para mim, para entender esses outros profissionais, mas para alguém que quer, por exemplo, se dedicar exclusivamente à animação, é uma área que você poderia só se especializar naquilo, se realmente é algo que é do teu interesse. Porque só a animação por si só é uma área bem complexa, né? A animação não é só, que bonitinho, que legal, os desenhos animados. É muito atrativo, é uma fantasia, mas quando você entra para botar a mão na massa, é muito trabalho, né? Então é muito comum o animador iniciante, vou fazer meu primeiro curta, aqui fazer um curta em 5 minutos, 10 minutos. Não vai conseguir, porque você fazer 30 segundos de animação é extremamente complexo e trabalhoso. E dependendo da técnica que você vai usar. Se uma técnica 2D, vai passar 1 ano ou 2 fazendo, né? É um 3D? Mas se é um 3D feito de que forma? Existem várias possibilidades. Então, quando você entende essa área, novamente, aumenta as possibilidades do que você pode fazer, né? Então, você tem um conhecimento disso, para mim, é enriquecedor, né? Assim como, por exemplo, entender de outras áreas, né? Omar, um querido amigo, quero te agradecer por você ter aceitado de pronto esse convite. Já te admiro, a gente trabalha junto há tanto tempo, né? Eu e Dani, com certeza, a gente quer te agradecer, porque a gente, né, toda vez que a gente fala algumas coisas para os meninos, quando vem alguém de fora e reforça aquilo que a gente fala, acho que você deixou recados importantíssimos para eles. Acho que você não foi pessimista, acho que você foi realista, eu acho que é legal. A gente tem um time muito bacana aqui de alunos, vão ser profissionais diferenciados. Você falou de 2 coisas aqui, uma que eu acho interessante, que é, não basta só ser criativo, você tem que continuar sendo estratégico. Sim.
né? Para você continuar entendendo qual é a demanda, quem é o cliente, qual vai ser a melhor solução. Eu, enquanto profissional de evento, que sou da velha geração, né? Sempre sofri muitas vezes com o pessoal da criação que vendia uma ideia para o cliente que era linda e maravilhosa, mas não era execuível. Sim. A gente não conseguia botar cafifas para voarem na praia de Copacabana no meio do Réveillon, porque não venta em Copacabana. Sim. E tinham vendido para o cliente que eu ia fazer isso com 250 pipas, enfim. E aí, já naquela época que não tinha toda essa tecnologia, a gente encontrava pessoas que não entendiam o cliente, nem entendiam o que era possível. E a outra coisa, eu estou vendo você falar e eu fico pensando em profissionais como eu, que é da criação e da produção dessas ações, como eu posso brifar, eu preciso entender um pouco disso, até para poder vender a ideia para o meu cliente, saber... Tô certo? Sim. O que eu posso vender. E a outra é o pessoal roteirista, né? Quer dizer, abre um mundo absurdo para o roteirista, porque o texto dele fica muito mais sem limites, ele pode criar muito mais, porque tem um cenário que vai. Queria justamente saber a tua opinião para isso. Assim, a Dani perguntou para quem quer trabalhar nessa área, mas o cuidado que alguém que trabalha com atendimento e quem trabalha com roteiro, em face de todas essas tecnologias, o que a gente tem que buscar também, poder conhecer mais para poder ser um bom parceiro de profissionais como você. Sim, não, eu acho que o que falta às vezes em muitas empresas é que, por exemplo, vamos fazer um stand e vamos, eu gostaria de colocar alguma coisa tecnológica ali. Aí vai lá no mercado, né, pesquisa, coloca no Google, empresas que trabalham com tecnologia. Essa empresa aqui, essa aqui. E muitas vezes você vai encontrar, mercado, tem poucas empresas que realmente trabalham com tecnologia e investem nisso, né? E aí chamam essas empresas e basicamente elas dependem delas porque elas desconhecem realmente sobre essas tecnologias e aquela empresa vai vender o que interessa para elas. Né? Então, assim, eu acho que o que falta, né? Se você é uma empresa, uma agência, uma produtora e quer vender experiências diferenciadas, você precisa ter na tua equipe alguém dessa área de tecnologia. Para quê? É uma pessoa que vai jogar pro teu time, não pro time do outro. Né? Vai ser alguém que vai entender tecnologias, que vai estar trabalhando com a agência ou a produtora de uma forma que vamos criar uma campanha, vamos criar uma experiência, que junto com o roteirista seguramente não vai saber da tecnologia, mas esse profissional que é da tua equipe, eles vão ter uma conversa, vão dialogar proximamente de uma forma que eles juntos vão desenvolver esse roteiro, essa história, essa experiência, né? Mas que tem que ser alguém da área de tecnologia que está sempre trazendo e garimpando essas novas tecnologias, essas novas experiências. Isso é um pouco o que eu estou fazendo na Criativa hoje em dia, né? A Criativa é uma das poucas empresas de cenografia, eu não conheço nenhuma empresa de cenografia, nem no Rio, nem em São Paulo, que tenha uma área de novas tecnologias, que é para fazer pesquisa de desenvolvimento dentro da sua fábrica, que justamente vamos pesquisar essas novas tecnologias. Isso leva um tempo, né? Para você ver que tecnologias são essas, como que isso é aplicado na cenografia, de que forma, como podemos criar protótipos, é o que a gente está fazendo, né? E que de alguma forma encantem as pessoas, né? E que de alguma forma tragam um frescor, tragam algo novo, né? Algo de diferente, né? Não basta apenas querer repetir o que está sendo feito lá fora, né? Acho que o interessante é, vamos fazer algo diferente, ou pelo menos vamos pegar uma ideia que é muito boa, mas vamos fazer algo um pouco diferente disso, vamos dar uma nova roupagem, pelo menos, né? Mas isso precisa de tempo, isso precisa terem pessoas dentro dessas agências, né? Agora, quando eu vejo uma agência que é vendedora, eles só vendem coisas, mas não entende nada, novamente, são empresas também que vão ter muitos problemas na hora não só de vender, mas também de executar, principalmente, né? Porque elas não entendem nada. E assim, eu posso dizer que 95% dessas empresas são assim. São poucas, você conta com os dedos, empresas, agências que realmente entendem sobre esses assuntos, né? Tem empresa que chega para mim, eu estou falando sobre produção virtual,
Ele disse, vamos fazer realidade virtual. São coisas completamente diferentes. Então, assim, cada vez mais as pessoas precisam colocar esses profissionais para dentro dos seus times, né? Foi muito importante o que você falou, Mar, porque realmente a maioria das agências ou de empresas de comunicação, né, ou que fazem construção de marca, não tem o conhecimento, né, e não vislumbram o potencial, né, das tecnologias de um modo geral. Não é o digital onde, né, o pessoal está só falando ali em rede social, mas tudo isso, né, a integração entre o real e o virtual, que vai muito além, como você falou, da realidade virtual. Então, por isso que é tão importante e que a gente quis, né, fazer esse bate-papo com você, porque os próprios alunos de publicidade e marketing não têm esse conhecimento, né? E, às vezes, uma ideia dessa faz todo um diferencial, não só para uma inserção no mercado de trabalho, mas também para trabalhar com grandes marcas, né? Claro. Então, quero mais uma vez, né, te agradecer por ter aceitado o nosso convite, né? E para o pessoal que está nos assistindo, fiquem ligados, nós vamos gravar ainda outros videocasts especiais da Semana de Publicidade e Marketing do Nila Salle, Rio de Janeiro.